Você já ouviu falar dos quilombolas, né? Mas calma, eu tô falando de verdade. Porque o que muita gente sabe sobre os quilombolas dá pra escrever num post-it. E olha lá, hoje a gente vai resolver isso. E já aviso, depois desse vídeo você vai querer saber mais sobre esse povo incrível que resiste há séculos e ainda hoje continua sendo apagado na cara dura. Vamos direto ao ponto. Quilombolas são os descendentes diretos dos africanos, escravizados que conseguiram escapar da escravidão e criaram comunidades independentes, os famosos quilombos. Só que olha a virada. Muita gente acha que isso ficou no passado, que quilombo é coisa de museu, ou no máximo, nome de escola pública. Mas não, meu bem. Os quilombos existem até hoje. Tem quilombola com Wi-Fi, TikTok e CPF ativo. Só não tem o mesmo espaço na mídia, porque aí já é pedir demais, né? Mas voltando, o Brasil colonial era basicamente um episódio muito longo de fuga das galinhas, só que com gente de verdade. Pessoas sequestradas da África, trazidas para cá em condições absurdas, sendo forçadas a trabalhar até morrer. E quem conseguia escapar, e não era pouca gente, fugia para o mato, para as serras, para os brejos. Ali, se juntavam em grupos, formavam comunidades, cultivavam alimento, protegiam uns aos outros e viviam. Esses lugares viraram os quilombos. E não pense que eram acampamentos improvisados. Alguns quilombos eram verdadeiras cidades. O mais famoso? Quilombo dos Palmares, liderado por ninguém menos que Zumbi, o ícone da resistência. O cara virou símbolo não por ser bonitinho, mas porque foi um dos líderes mais corajosos, visionários e temidos do Brasil colonial. Palmares resistiu por quase 100 anos. 100 anos, meu parceiro. Isso é mais tempo do que muita monarquia. Durou. Enquanto os portugueses tentavam apagar o fogo, os quilombolas estavam lá, criando leis, organizando sociedade, plantando comida e vivendo com dignidade. Ou seja, eles fizeram em 1600 o que a gente ainda não conseguiu em 2025. Mas adivinha só, quando a galera branca do poder olhou aquilo e viu que os negros estavam se organizando, tendo autonomia, liberdade, o que fizeram? Tacaram o terror. Começaram a caçar os quilombos como se fossem ameaças terroristas. Palmares foi destruído, Zumbi foi assassinado e a história foi escrita pelo lado de quem venceu. Ou melhor, de quem apagou. E é aí que começa a parte que pouca gente conta. Os quilombolas não desapareceram. Eles se espalharam, se multiplicaram, se esconderam, se camuflaram e resistiram. Muitos grupos fugiram ainda mais para dentro do mato. Outros se passaram por camponeses comuns. Alguns foram assimilados pela sociedade, mas sempre mantendo viva sua identidade. E essa história chegou até hoje. Atualmente, o Brasil reconhece oficialmente mais de 6.000 comunidades quilombolas, espalhadas por todos os estados. Isso mesmo, todos. Inclusive perto de você aí. Tem quilombo na Bahia, no Pará, em São Paulo, no Rio, em Minas e até no Distrito Federal. Mas nem sempre eles têm título da terra. E aí começa o outro problema. A luta pela posse da terra. Você acha que é fácil manter uma comunidade viva, produzindo, resistindo, quando o governo demora 10, 15, 20 anos para reconhecer o direito básico de morar onde seus ancestrais viveram? Pois é, e quando não reconhece, os quilombolas ficam vulneráveis a expulsões, ameaças, violência e grileiros. Tudo isso em pleno século XXI. Chique, né? Mas mesmo assim eles estão lá, produzindo alimento sem agrotóxico, preservando a cultura afro-brasileira, ensinando seus filhos sobre suas raízes, mantendo viva uma história que o Brasil tenta esquecer. E ainda tem que lidar com comentários como: mas isso aí é só vitimismo, né? Já acabou a escravidão faz tempo. Só que o racismo estrutural e o apagamento cultural ainda estão firme e forte. E sabe o que é mais curioso? Quilombola não é tudo igual. Cada comunidade tem suas tradições, seus santos, seus sotaques, suas festas, seus tambores. Tem quilombo com cultura indígena misturada, tem quilombo com influência portuguesa, tem quilombo que dança samba, maracatu, jongo, batuque. E cada um é um universo. Quer saber uma curiosidade bizarra?
Tem gente que vive em território quilombola e nem sabe. Isso porque os registros foram apagados, os nomes mudados e o sistema fez questão de esconder o passado. Tem comunidade com nome tipo Sítio Boa Esperança, que na verdade é um quilombo com mais de 200 anos de história. Mas como ninguém nunca contou, parece só uma fazendinha simpática. Agora pensa, se você que está aí assistindo nunca ouviu falar disso, imagina quantas pessoas ao redor também não fazem ideia. E é por isso que a gente precisa falar mais sobre os quilombolas, não só em novembro, no mês da consciência negra, mas o ano inteiro. Porque eles não são peça de museu, eles estão vivos, estão produzindo, estão lutando e estão esperando que o Brasil finalmente enxergue sua importância. E se você chegou até aqui, eu te peço 3 coisas. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda a entregar esse conteúdo para mais gente. Se inscreve no canal para continuar recebendo curiosidades, como essa 3. Compartilha com seus amigos, parentes, colegas de grupo de Zap, professor de história e aquele conhecido que acha que quilombo é coisa do passado. Vamos espalhar essa informação, porque quando a gente conhece a nossa história de verdade, a gente entende quem somos e para onde podemos ir.